Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamento de Matemática Financeira. Sou o professor Rafael Nink e trabalharemos nesta aula a continuação do conteúdo de juros simples. Essa é a segunda parte dessa aula. Assista a primeira e assista os conteúdos anteriores que servirão de base para essa disciplina, para você ter um melhor aproveitamento. A disciplina está organizada sequencialmente, seguindo uma sequência lógica de conteúdos. Então é importante refazer seguindo o cronograma, certo? Então, recado dado, vamos entender então o que é juros simples e como a gente pode ampliar aquele conteúdo visto da aula anterior. Vamos à projeção? Então, conforme falamos na aula anterior, o juros simples, ele segue uma proporção, ele é diretamente proporcional ao capital, o tempo. E ainda, essa taxa de juros cobrada, ela que vai ser o fator de proporcionalidade. É ela que vai definir o quanto que o capital vai aumentar naquele período de tempo. Tá? Vimos que a gente pode definir e mensurar os juros, o montante, conforme o capital, a taxa e o tempo. Isso a gente pode fazer manualmente, período por período, ou aplicar a fórmula que eu vou conseguir o resultado já de todo o período, já que os juros ele é cobrado periodicamente. Tá? Mas vamos além então daqueles exemplos da aula passada. Veja o exemplo. O empréstimo de 1.200 foi resgatado em 5 meses. Então, se eu imaginar uma linha do tempo, o nosso fluxo de caixa, se eu emprestei, ou se eu peguei emprestado, vai entrar no meu caixa os 1.200. Passados-se 1, 2, 3, 4, 5 meses, eu vou pagar R$ 1.380. Houve um acréscimo pelo uso do dinheiro no tempo, ou seja, houve um acréscimo de juros nesse período. Passou-se 5 meses, então eu preciso mensurar os juros desse período. Certo? Só que nesse nosso problema ele quer achar a taxa de juros. Okay? Como anotar as informações? Então, o primeiro valor nessa linha do tempo é o meu capital, R$ 1.200. O valor final é o nosso montante, porque ele já inclui os juros. Passou-se 5 meses, então N, um N minúsculo e um M maiúsculo, 5 meses. E aí pede-se para a gente achar a taxa de juros. Então vamos lá. O que você deve estar pensando agora? Professor, qual daquelas fórmulas eu vou utilizar aqui? Quais fórmulas eu estou falando? Essas. Capital é igual, os juros é igual ao capital, taxa, tempo. Montante é igual a capital mais os juros. Montante é igual ao capital, 1 mais IN. Certo? Dependendo do problema, é melhor usar uma ou outra. Em alguns problemas, a gente até consegue fazer utilizando a primeira e a última, com o intermédio da segunda. Certo? Mas tente olhar agora para as informações do problema para você verificar qual seria a melhor estratégia. Ok? Então, se eu olhar por essas variáveis, eu vou achar, ó, montante foi dado, capital foi dado, taxa eu estou procurando e tempo foi dado. Então, provavelmente, a última seria a melhor estratégia. Tá? Vamos lá, montante, tal, 1 mais I. E. Montante, 1.380. Capital, 1.200. 1 mais a taxa de juros, que é o que a gente está procurando, e o tempo, 5. Então, substituir cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Agora eu vou resolver. E numa expressão algébrica, o que a gente procura é tentar resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Tá? Dentro do parênteses eu tenho uma adição e uma multiplicação. Eu teria que resolver primeiro a multiplicação. Vamos lá. 1.380 é igual a 1.200 e multiplica, lembrando, sempre quando eu tiver um número e um parênteses, eu tenho uma multiplicação, não explícita, mas é uma multiplicação. 1 mais i vezes 5, a gente costuma chamar de 5i. Pronto. Você só alternou a ordem dos fatores.
Agora, posso somar aqui 1 mais 5i? Não. A gente não pode realizar, não podemos realizar operações de adição em termos algébricos quando a parte de letra for diferente. O 1 não tem parte de letra. Nunca eu posso fazer 1 mais 5i, 6i. Isso é um erro absurdo. Isso não se faz em matemática. Eu só posso somar se fosse do tipo 1i mais 5i, mesma parte de letra. Aí eu poderia somar. Certo? Então vamos. Se eu não posso somar, eu teria que tirar fora do parênteses. Como eu tenho uma multiplicação que antecede o parênteses, eu teria que fazer esse 1.200 vezes o 1 e 1.200 vezes o 5i. Se você preferir, não tem problema. Outra coisa que eu poderia fazer é pensar que esse termo do parênteses é um termo só e tirar aos poucos as informações em seu entorno e depois ir resolvendo o que está dentro. Porque aí não há necessidade de parênteses, eu consigo eliminar as outras informações. Certo? Então eu poderia fazer 1.380 igual a princípio distributivo da multiplicação em relação à adição, que era 1.200 vezes 1, 1.200. 1.200 vezes 5i, 6.000i. Regra do chuveirinho. E assim eu consigo extrair fora do parênteses. Alternativa 1. Outra alternativa era, como esse 1.200 ele está multiplicando o que está dentro do parênteses, é como se eu tivesse apenas dois termos, o 1.200 e o resultado do parênteses, eu posso tirar esse 1.200 e passar ele para o primeiro membro. Só que como ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, o que sobra no primeiro membro é só o que está dentro do parênteses. Por isso, já não se faz necessário escrever o parênteses. Tá? Então, eu vou ali dividir aquele 1.380 por 1.200, já que uma fração é uma divisão, e elimina a necessidade de reescrever aquela fração. Então, aqui eu tenho 1,15. E do lado de cá eu tenho 1 mais 5i. Pronto. Como eu não posso somar esse 1 com o 5i, eu vou tirar esse 1 e vou passar para cá. Então, eu vou pegar ele e vou pular ele para cá. Como ele tem um sinal positivo numa operação de adição e subtração, eu passo subtraindo. Então, ficaria 1,15 menos 1 igual a 5i. 1,15 menos 1 é 0,15. Não é 1,14. Eu não vou tirar esse 1 do 15. O 15 é a parte centesimal. Eu vou tirar do 1, que é a parte inteira. 5i. Como eu estou procurando o i, eu posso tirar esse 5 também. Como ele está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 0,15 igual a i, e o 5 eu passei dividindo. 0,15 dividido para 5 é 0,03 igual a i. Ou seja, eu já sei que o meu i é igual a 0,03. E como o i é uma taxa, e esse valor está em formato decimal, se eu pegar ele 0,03 e multiplicar por 100 por 100, ou 100%, eu vou ter exatamente 3%. E como o período adotado é em meses, eu tenho 3% ao mês. Então, essa é uma forma de se resolver esse problema. Tá? Professor, está muito complicado. Será que não teria uma forma mais fácil? Digamos que sim. Se eu sei que o montante era 1.380, capital era de 1.200, é fácil observar que eu tive um juros, que eu obtive um juros nesse empréstimo, ou que eu teria que pagar um juros desse empréstimo, de R$ 180. Como eu sei que o período foi de 5 meses e eu tenho uma taxa, eu poderia sim aplicar aquela primeira expressão, porque eu consigo mensurar qual foi o meu juros. O meu juros foi de R$ 180. O meu capital foi de 1.200. A minha taxa de juros é o que a gente está procurando. E o I, 5.
Então, eu tenho que 180 é igual a 1.200 vezes I vezes 5, 1.200 vezes 5, 6.000, 6.000 vezes I, 6.000 I. Como aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo. E por incrível que pareça, 6.000 vai ficar embaixo, mesmo sendo maior. Porque ele que está multiplicando, ele é o divisor. E aí, dividindo 180 por 6.000, 0,03 igual a I. Ou seja, I 3% ao mês. Certo? Então, tanto pode fazer pelo método anterior ou por essa forma. Só que aqui eu precisei inicialmente definir qual era o valor do meu juros para depois aplicar na fórmula. Porque a ideia é que para achar um valor na fórmula, eu tenho os demais valores. E com base nisso, a gente resolve a equação e não necessariamente eu precisaria ter um sistema de equação para resolver. Tá? Próximo exemplo. Realizei um investimento no valor de R$ 4.000 a uma taxa de juros simples de 10% ao semestre. Em quanto tempo que eu vou obter esse retorno de 5.600? Vamos lá. Realizei um investimento. Você faz um investimento. Então, ó, saiu do meu caixa R$ 4.000. Só que eu quero, depois de alguns períodos de tempo, que eu não sei quantos, eu tenha um retorno, eu consiga pegar de volta os 5.600. Ou seja, saiu do meu caixa 4.000, mas lá na frente vai entrar 5.600. Ou seja, capital 4.000, montante 5.600. Foi dado uma taxa de juros de 10% AS. AS não é remédio, AS aqui eu tenho ao semestre, certo? O S significa semestre, não é semana, porque não é usual o cômputo de semanas. Então, com base nisso, eu vou achar o que se pede no enunciado, que é o tempo, o nosso N, quantidade de períodos, no caso, períodos semestrais. Certo? Então, eu posso usar, da mesma forma que fizemos no exemplo anterior, eu posso usar aquela primeira expressão, ou eu posso usar a expressão do montante. Como a gente já viu que é mais fácil usar a primeira, desde que eu consiga achar as outras informações, e eu consigo, porque com base no montante do capital, eu sei que eu ganhei de juros 1.600. E aí, substituindo aqui, eu tenho que 1.600 é igual ao meu capital, R$ 4.000, vezes a taxa de juros, 10 por 100, ou seja, 0,1, vezes o N. Substituir cada um no seu quadrado, vou resolver a expressão. 4.000 vezes 0,1 é 400. 400 vezes N, 400N. Como eu quero esse N, eu quero saber o valor dele, eu vou tirar esse 400. E aí eu passo dividindo. Logo, o N vai ser o resultado dessa divisão, ou seja, 4. N períodos, são 4 períodos. Que períodos são esses? Semestre. Então, são 4 semestres. Tá? Com isso, a gente respondeu a pergunta. Após 4 semestres, ou seja, 2 anos, eu consigo ter um ganho de R$ 1.600 nesse investimento. Tranquilo? E aí, fique agora com algumas atividades que aí você pode validar se realmente entendeu o conteúdo. Se não, retorne para a aula anterior e essa aula, ou me procure lá no ambiente virtual de aprendizagem para a gente tirar as suas dúvidas. Vou projetar as questões. Tentem pausar o vídeo e resolver as questões, ou se não, de posse dos slides, resolvam as questões. E até a próxima aula.